Amém, meus irmãos. Quem está feliz com Cristo, diga aleluia. Glória a Deus. Hoje vamos dar continuidade à série de mensagens que estamos ministrando. Estamos falando sobre alguns personagens bíblicos. Quem está acompanhando essa série desde o início, diga aleluia. Tem sido tremendo, não é verdade, irmãos? Deus tem falado fortemente ao nosso coração. E estamos estudando a biografia de Daniel, profeta Daniel. E hoje vamos dar continuidade, será o terceiro sermão sobre Daniel. O Gui me perguntou, e aí pastor, vai ter mais a quarta parte, o quarto sermão de Daniel? Eu falei, vai ter a quarta, a quinta, vai ter a sexta, vai ter muitas ministrações sobre Daniel, porque o livro é fantástico, é poderoso, tem muitas lições espirituais para que a gente possa aplicar a nossa fé. Então hoje vamos dar sequência ao estudo do livro de Daniel. Abra comigo a sua Bíblia, Daniel capítulo 2, versículo 47. Você vai abrir e daqui a pouco vamos ler juntos. Eu gosto sempre de fazer um resumo daquilo que já ministramos, para que a gente possa entender o que Deus vai falar conosco nessa manhã. Se a gente não faz um resumo, fica às vezes uma mensagem solta, a gente precisa entender o que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações. Nós já pregamos 2 sermões sobre Daniel e no domingo retrasado, nós aprendemos que Deus fala com os homens não porque eles merecem, mas porque Deus é soberano e porque Ele governa. Deus falou com o rei Nabucodonosor, se comunicou com um rei pagão. E como que Deus se comunicou com esse rei? Através de um sonho. Na altura do seu reino, naquele passo histórico, o rei Nabucodonosor estava preocupado com o futuro do seu reino. Como que seria o amanhã? Seu reino duraria para sempre? Exércitos inimigos iriam intentar contra o seu reino? E o rei Nabucodonosor não conseguia dormir. Ele se deitava na cama e ficava pensando, preocupado, até que Deus deu a ele um sonho. E hoje a gente vai começar a dissecar a revelação desse sonho, dessa imagem que o rei Nabucodonosor viu. Mas importa a gente pensar que a graça de Deus, irmãos, antecede o reconhecimento. Deus falou com o rei Nabucodonosor antes do rei reconhecer que o Deus de Daniel era o Deus do céu. Depois que Deus dá o sonho ao rei Nabucodonosor, mais para frente ele vai reconhecer que o Deus verdadeiro era o Deus de Daniel, que o Senhor era o Deus de Daniel, mas antes Deus falou com o rei Nabucodonosor. A graça vem antes do reconhecimento, a graça vem antes da conversão. Deus falou comigo e com você antes da nossa conversão. Do contrário, não teríamos nos convertido. Se a palavra dele não nos alcançasse por sua graça, e graça é favor imerecido, nós jamais teríamos encontrado a vida. Jamais teríamos tido um encontro com Cristo. Agora, falamos também que Deus se comunicou com o rei Nabucodonosor através de um sonho, e Deus ainda fala com os homens através de sonhos. Quantos lembram disso? Deus fala com os homens através de sonhos. No entanto, essa não é a forma habitual de Deus falar conosco. Deus fala com a humanidade, principalmente pela sua palavra e pela operação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos convence do pecado e do juízo, é o Espírito Santo que nos dá direção, é o Espírito Santo que nos guia em toda a verdade de Deus. Por que a gente não pode achar que todo sonho vem de Deus, que todo sonho é espiritual? Porque, em primeiro lugar, o nosso inconsciente também gera sonhos.
um trauma do passado, uma ocorrência do passado que porventura você ainda não resolveu, um perdão que você não liberou, alguma coisa aconteceu lá atrás. Se isso não estiver resolvido em suas emoções, isso pode gerar sonhos. O inconsciente gera sonhos. E aprendemos também que no livro de Eclesiastes, lá no capítulo 5, versículo 3, está escrito que das muitas preocupações vêm os sonhos. As nossas preocupações cotidianas, nossos pensamentos que permeiam a nossa mente durante o dia, isso pode reaparecer à noite, enquanto dormimos. Ao texto, porque das muitas preocupações vêm os sonhos. Então, irmãos, nem todo sonho é de cunho espiritual, é de natureza espiritual. Nem todo sonho é Deus falando conosco. Então nós precisamos entender que de maneira prioritária, Deus, Ele vai falar conosco através da sua palavra e através da operação do Espírito Santo. Aprendemos também sobre sonhos que daquilo que alimentamos a nossa alma durante o dia, isso pode reaparecer em nossa mente à noite enquanto dormimos. Se você alimenta a sua alma durante o dia com ansiedade, com medo, com insegurança, com preocupações, com temores, se você alimenta a sua alma com essas coisas, é bem provável que durante a noite, enquanto você dorme, tudo isso reapareça através dos sonhos. Então, irmãos, nem todo sonho vem do Senhor. Nem todo sonho é espiritual. Isso não significa que Deus não fala conosco através de sonhos. Deus fala conosco através de sonhos, da palavra, da operação do Espírito Santo. É a multiforme graça de Deus. E nós precisamos ter maturidade para discernir a voz do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? E Nabucodonosor, ele queria conhecer a interpretação do seu sonho. Deus deu um sonho a ele enquanto ele dormia, e ele queria saber a interpretação do sonho, e mais do que isso, ele queria conhecer o sonho. Então ele chama os ditos espirituais do seu reino. Ele chama os magos, os astrólogos, os encantadores, e sobretudo, ele chama os caldeus. Os caldeus eram a elite espiritual da Babilônia. Eles que eram responsáveis por interpretar as vozes dos deuses. A Babilônia adorava vários deuses, e a elite espiritual que interpretava a voz dos deuses eram os caldeus. Então Nabucodonosor chamou todos esses homens para interpretar o sonho. Quando esses homens chegaram diante de Nabucodonosor, o rei falou o seguinte: olha, eu não quero somente a interpretação do sonho, eu quero que vocês me contem o sonho. Mais do que me contar a interpretação do sonho, eu quero que vocês me falem o que eu sonhei. E ficou claro para nós, ao estudarmos essa passagem, que Nabucodonosor não queria um Deus comentarista, ele queria o Deus autor do sonho. Amém? Ele não queria um Deus para comentar o que ele tinha sonhado, ele queria o Deus que tinha revelado a ele o sonho. Isso ficou muito claro para nós. E o que os conselheiros do rei falaram? Olha, rei, é impossível que um homem na face da terra revele a interpretação sem você antes falar o sonho. Nos conte o sonho. Fala o que você sonhou, que nós vamos dar a você a interpretação. O rei falou: não. Se vocês servem ao Deus verdadeiro, vocês vão falar a interpretação, e mais do que isso, vocês vão falar o que eu sonhei. Olha que desafio, hein? Ali, irmão, as potestades, os poderes das trevas, ali o mal, ali aquela elite espiritual que era falsa, se dobrou diante da onipotência e onisciência de Deus, porque eles não conseguiram revelar a interpretação e o sonho do rei Nabucodonosor.
Eles falaram: é impossível um homem revelar a interpretação e o sonho. O rei Nabucodonosor ficou furioso. O que ele fez? Baixou um decreto para que todos os conselheiros fossem mortos. E um dos conselheiros do rei era Daniel. Daniel estava acabando a sua formação enquanto conselheiro do rei da Babilônia, do rei Nabucodonosor. Vamos recapitular? Judá havia sido levada cativo para a Babilônia. Havia um decreto de que eles ficariam cativos por 70 anos. Porque na terra da promessa o povo estava vivendo como pagãos. E para que arrependimento fosse gerado no coração daquele povo, Deus permitiu que eles fossem levados para o cativeiro, para que então encontrasse arrependimento e Deus retornasse com eles para a terra prometida. Para Deus, era muito melhor o povo no cativeiro, vivendo numa terra pagã, a viver na terra da promessa com práticas pagãs, adorando a falsos deuses, adorando a ídolos. Então Deus permitiu que Nabucodonosor conquistasse Judá, e Judá foi levado para o cativeiro, e ali estava Daniel, estava também Ananias, Misael e Azarias, que é mais conhecido como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estavam na Babilônia e eram cativos, e faziam parte do conselho do rei. Por algum motivo, eles não foram chamados inicialmente para interpretar e dizer o sonho do rei. Mas depois que o rei baixou um decreto para que todos os conselheiros fossem mortos, quando Arioque, chefe da guarda do rei, foi buscar Daniel e seus amigos, Daniel falou o seguinte: me dá um tempo, porque eu vou orar ao meu Deus, e Ele vai me revelar o sonho e a interpretação do sonho. Arioque então deu um tempo para Daniel. O que Daniel fez, irmãos? Daniel foi orar ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor, ele atraiu a onisciência de Deus para a circunstância que ele estava vivendo. Porque orar, irmãos, é atrair a onisciência de Deus para a nossa circunstância. É atrair a presença do Deus que tudo sabe para os nossos problemas, para os dilemas que estamos vivendo. Sempre que você ora, entenda, você está atraindo a presença do Deus que tudo sabe para dentro da circunstância que você está inserido. É por isso que antes de você apresentar um problema para homens, por mais espirituais que eles sejam, nós temos que apresentar o nosso problema para Deus. Porque se Deus não resolver, irmãos, homem nenhum resolve. Quantos podem dizer glória a Deus? Se Deus não resolver, pastor não resolve, bispo não resolve, apóstolo não resolve, padre não resolve, ninguém resolve, irmãos. Se Deus não resolver, não tem resposta. Então nós temos que abandonar as muletas, abandonar os artifícios humanos e nos apoiar na presença de Deus. O nosso Deus é onisciente, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece, diante dEle nada fica escondido, nada fica em oculto, Ele tem poder para revelar os mistérios, tudo aquilo que está escondido, Ele tem poder para nos dar direção, para nos dizer qual é o caminho que devemos trilhar. Quantos podem dizer glória a Deus? Então Daniel, ele vai orar, e ele atrai a presença do Deus que tudo sabe, para a circunstância que ele estava vivendo. E Deus deu um livramento para Daniel, para Ananias, Azarias e Misael. Por quê? Porque ele revelou o sonho para os 3 amigos. E mais do que revelar o sonho, ele revelou a interpretação do sonho. E aí nós chegamos, irmãos, na parte 3 da nossa mensagem, que é que nós vamos falar a partir de agora. Daniel se apresentou ao rei Nabucodonosor e falou: eu sei o sonho, eu sei a interpretação. E aí, meus irmãos, o versículo 47, Daniel capítulo 2, versículo 47, vamos ler juntos. Vamos iniciar a mensagem a partir daqui. Diz assim a palavra do Senhor: o rei disse a Daniel: certamente, o Deus que vocês adoram é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis.
Ele é quem revela os mistérios, pois você foi capaz de revelar esse mistério. Então observa, depois que Daniel conta para o rei qual era o sonho e a interpretação do sonho, Daniel revelou com uma descrição tão precisa que Nabucodonosor não teve dúvida e ele concluiu que o que Daniel falava era verdade. Diga assim: a precisão da descrição levou Nabucodonosor a concluir que era verdade. Deixa eu falar algo com os irmãos nessa manhã. Nós temos uma aplicação aqui poderosa e profunda que agrega muito à nossa fé. Irmãos, a verdade de Deus, ela é precisa. A verdade de Deus, ela é clara. E ela precisa ser anunciada com precisão. Ela precisa ser anunciada com clareza. Eu estava estudando um pouquinho da história e de movimentos que acabaram moldando muito a cultura dos dias de hoje. E eu aprendi uma coisa interessante. Desde o iluminismo, e mais fortemente a partir do pós-modernismo, a sociedade passou a abraçar uma ideia de que não existe verdade absoluta. A sociedade passou a questionar algumas verdades universais, e uma dessas verdades universais que foi questionada é: não existe verdade absoluta. Qual é o problema disso, irmãos? O problema é que se não existe uma verdade absoluta, logo a ambiguidade se torna uma virtude. E o que fundamenta a cultura dos homens, o que fundamenta a cultura terrena é a ambiguidade. O reino de Deus, irmãos, não existe ambiguidade, não tem ambiguidade no reino de Deus. O reino de Deus é preciso, o reino de Deus ele é claro. E nós precisamos, ao anunciar a palavra de Deus, nós precisamos anunciar com precisão e com clareza. Porque basta uma ambiguidade, basta uma dúvida para que a verdade não cumpra o seu propósito. Se você for lá no livro de Gênesis, você vai encontrar a serpente conversando com Eva. E a serpente levou Eva ao pecado com a seguinte pergunta: Eva, foi isso mesmo que Deus disse? Foi isso mesmo que Deus falou? Observe que a serpente não rejeitou totalmente a verdade de Deus. O que a serpente fez? Plantou uma ambiguidade na verdade. Plantou uma dúvida na verdade. E isso fez com que Eva ficasse confusa. E a história da humanidade, a queda da humanidade passa por essa recepção da verdade com confusão, da verdade com dúvida, da verdade com ambiguidade. Nós, irmãos, nos dias de hoje, precisamos ter muita atenção de como a verdade de Deus tem sido anunciada. E eu quero ensinar os irmãos com temor e tremor nessa manhã. Se você prega, pregue com clareza, pregue com precisão. Se você cante com precisão, cante com clareza, porque o que liberta o homem é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não manifesta a verdade com clareza, você não cumpre o propósito do Senhor. Como você consegue entender isso? Irmãos, quando a gente fala de música cristã não é meramente arte. Música cristã é teologia cantada. Música cristã é formação doutrinária através de repetição. O apóstolo Paulo nos ensina: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais tudo para a glória de Deus. Aplauda com fé, com alegria.
Nós precisamos, irmãos, anunciar a verdade de Deus, que é através de pregação, de palavras, ou através de músicas, com precisão, com clareza. Nós somos embaixadores do reino de Deus, nós não somos embaixadores da cultura popular brasileira. Somos embaixadores do reino, a nossa cultura é celestial. Nossas práticas são celestiais, nossas atitudes são celestiais, e é isso que deve reger nossa pregação e as nossas músicas. Quantos podem dizer glória a Deus? Nós precisamos, irmãos, combater toda e qualquer ambiguidade que tem sido semeado no meio da igreja nesses dias. Porque a palavra declara: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade tem que ser clara, precisa, objetiva, para que o diabo não tire proveito, semeando mentira, semeando engano e levando muito para a perdição. Quantos podem dizer glória a Deus? Sabe, irmãos, deixa eu falar algo muito sério com a igreja nessa manhã, sem entrar em assuntos polêmicos. Eu nem queria falar sobre isso, mas o Senhor na palavra me direcionou. O artista cristão, ele precisa vigiar muito o seu coração. Sabe por quê? O artista cristão, a tendência dele é abraçar tudo que é arte, tudo que é cultura. E é muitas vezes aí que a gente se perde. O artista, se ele não tomar cuidado, com facilidade ele se abre para o inferno. Com facilidade ele se abre para aquilo que não edifica, para aquilo que é confusão. E hoje você pode falar, não existe fruto do Espírito chamado confusão. Fruto do Espírito é amor, paz, alegria, bondade, benignidade, longanimidade, domínio próprio, fidelidade e mansidão. Esses são o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é paz. É paz. E o artista, irmãos, eu falo isso porque eu tenho artistas dentro da minha casa. A minha esposa é artista. A minha esposa, quando ela se converteu, ela abriu mão de atuar em peças teatrais, porque eram peças que desonravam a Deus, blasfemavam o nome do Senhor, eram ambientes que não contribuíam com a fé dela e com a edificação do reino. Ela abriu mão de sonho dela. Eu não sei se você sabe, mas Virgínia já fez filme com Paulo Betti, já fez teatros. Eu tenho um artista dentro de casa. E a Luana também, quem conhece, sabe que é outra artista. E uma das coisas que nós sempre tivemos convicção na minha casa, é que o artista deve estar rendido no altar do Senhor. O artista tem que estar rendido no altar do Senhor. A nossa inspiração, irmãos, é divina, é celestial. Nós pregamos a palavra, nós cantamos a palavra. Porque o que passa disso, irmãos, vem do maligno. Então, você que é artista, ouça o que eu vou te falar. Existe uma linha muito fina que separa a liberdade cultural e a confusão espiritual. É uma linha muito fina. Uma linha muito fina. Existe um limite que todo artista cristão precisa estar atento. Não confunda a liberdade cultural com confusão espiritual. Somos chamados para exaltar o nome do Senhor, glorificar o nome do Senhor. Nossas músicas são teologias cantadas, é formação doutrinária através de repetição. Quantos creem nisso? Então, ouça, irmãos, quer pregai, quer cantai, fazei tudo para a glória de Deus. Se eu fosse um apóstolo, seria Diego, capítulo 1, versículo 2. Estou parafraseando o apóstolo Paulo. O rei Nabucodonosor, diante da verdade clara, da descrição do sonho, ele não teve dúvida que o que Daniel falava era verdade. Irmão, o que protege a verdade é a precisão. Se você quer proteger a verdade de Deus, seja preciso, seja claro.
É assim que a gente protege a verdade do Senhor. Então, repita comigo: conhecereis a verdade. Precisa de Deus. E essa verdade precisa de Deus, vos libertará. Você pode aplaudir o Senhor com fé, com alegria. Aleluia! Então Daniel, irmãos, diante do rei, ele vai contar o sonho e a interpretação do sonho. Eu quero pedir para o Gui projetar a imagem. Esse foi o sonho, irmãos, que o rei Nabucodonosor teve. Ele sonhou com uma estátua, e a cabeça da estátua era de ouro, o peitoril e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés, era uma mistura de ferro com barro. Essa foi a imagem que Nabucodonosor viu no sonho. E aqui a gente pode fazer algumas aplicações interessantes antes de saber o que cada parte representa. Qual o reino que está representado? Observe, irmãos, quando a gente olha para essa imagem, a gente percebe logo de cara que há um decréscimo de valor. Porque da cabeça até os pés, o valor do metal vai diminuindo em termos de qualidade. Cabeça, ouro. O ouro, ele é mais valioso do que a prata, mas a prata é mais resistente. A prata é mais valiosa do que o bronze, mas o bronze é mais resistente. O bronze é mais valioso do que o ferro, mas o ferro é mais resistente. Então observe que há um decréscimo de valor, um decréscimo de qualidade, enquanto a resistência vai aumentando. Essa imagem representa os reinos deste mundo. E o que nós aprendemos aqui? Que os reinos desse mundo, irmãos, a cultura deste mundo, o império desse mundo, não caminha de baixo para cima, mas de cima para baixo. A sociedade caminha para um declínio moral. A sociedade caminha para um declínio estrutural. A sociedade caminha para a deteriorização de tudo aquilo que é valor espiritual, que é valor de Deus. Ao mesmo tempo que as nações se tornam mais fortes, ao mesmo tempo que os exércitos se tornam mais resistentes, mais poderosos. E isso pode trazer para nós uma sensação de segurança, mas aqui nessa imagem está dizendo que os reinos desse mundo, eles vão decrescendo em qualidade e em valor, e é isso que nós podemos observar ao olhar a sociedade que nos encontramos hoje. Porque aquilo que começou com uma desobediência lá no Jardim do Éden, logo se transformou em um homicídio, daqui a pouco o homem se transformou adúltero, daqui a pouco bígamo, um homem com várias mulheres, daqui a pouco idólatra, e assim houve uma degradação moral até chegar nos dias de hoje. Ouro, prata, bronze e ferro. Há um decréscimo de valor para os reinos deste mundo. Ao mesmo tempo que uma resistência aparentemente vai se manifestando. Então ouça, Daniel, ele começa a dizer para o rei Nabucodonosor acerca desse sonho. Daniel capítulo 2, versículo 36 e 38. Olha o que Daniel fala para o rei Nabucodonosor. Rei, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. O Senhor, ó rei, que é rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, em cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Ó Senhor, ó rei, é a cabeça de ouro. Então Daniel deixa claro, quem era essa cabeça de ouro? Era o rei Nabucodonosor. Automaticamente, era a Babilônia. Se Daniel está falando diretamente com o rei Nabucodonosor, ele está falando também para a Babilônia. Então observe,
essa imagem, volta com a imagem, essa imagem, a cabeça de ouro representa a Babilônia, e não é à toa, irmão, sabe por quê? Porque a Babilônia, a cidade da Babilônia, era uma cidade repleta de ouro, os palácios, ouro, os objetos espalhados pela cidade, ouro, era uma cidade riquíssima. Então Deus está usando essa analogia, ó rei Nabucodonosor, você é a cabeça de ouro. A Babilônia era uma das cidades mais antigas do mundo antigo, e o rei Nabucodonosor era o monarca mais poderoso da sua época, e esse ouro representa a supremacia que o rei Nabucodonosor exercia naqueles tempos. E aí me chama muita atenção algo aqui, sabe o que é? É que Deus vai anunciar a queda da Babilônia, quando a Babilônia estava no auge, no melhor momento da Babilônia, festa, conquistas naturais. Deus anuncia para o rei Nabucodonosor, o seu reino passará. Me chama a atenção, irmãos, porque o rei Nabucodonosor achava que ele era eterno, mas Deus está dizendo, Nabucodonosor, você é apenas parte do meu plano que vai se cumprir, você é apenas parte da cadeia de acontecimentos que vai se manifestar, porque, irmão, só existe um que é eterno, é o nosso Deus Todo-Poderoso. Quantos podem dizer amém? O reino desse mundo, todos eles passarão, mas quem faz a vontade do Senhor permanecerá para todo sempre. O reino do Senhor não terá fim. É o único reino que permanecerá para todo sempre. E Deus, através de Daniel, começa a declarar essa verdade. E ele anuncia que o reino de Nabucodonosor passaria, que ele iria cair. Essa cabeça de ouro representa a autoridade central, porque Nabucodonosor tinha autoridade quase divina, e o império dependia da figura dele. Nabucodonosor governava o seu império com mãos firmes, mãos fortes. E essa cabeça de ouro representa isso. E aqui a gente precisa entender uma coisa. Existe a cidade da Babilônia e o império da Babilônia. A cidade era onde estava o poder central, mas a Babilônia conquistou vários territórios, assim como Roma. Roma tinha a cidade de Roma, mas também tinha o império romano. Roma conquistou várias nações, vários territórios, e a Babilônia tem que ser entendida assim, como uma cidade e também como um império. Agora observe, no versículo 39, projeta por favor, Daniel 2:39. Daniel, ele vai anunciar a queda da Babilônia. Ele fala o seguinte: depois do Senhor se levantará outro reino inferior ao seu. Ele vai falar do terceiro e do outro reino. Agora observe, depois do seu reino se levantará outro reino inferior ao seu. O que acontece, meus irmãos? Alguns historiadores gregos, Heródoto e Xenofonte, que são dois historiadores, eles vão dizer que quem conquistou a Babilônia foi o Império Medo-Persa. Esse Império Medo-Persa, que está representado na imagem, no sonho de Nabucodonosor, era o peitoril de prata e os dois braços. Por que dois braços? Porque eram dois impérios que se juntaram, Medo-Persa. Era uma conexão de impérios para que eles cumprissem um propósito específico. Eles queriam conquistar a Babilônia, então eles se unem para essa conquista. Por isso que é representado por dois braços. Então, a história vai dizer que Ciro, que liderava esses exércitos, conquistou a Babilônia. Agora que interessante, o texto está dizendo que o Império Medo-Persa era inferior do que o Império Babilônico. E aqui a gente tem que entender uma coisa, não está dizendo que é menor em termos de quantidade de territórios que havia conquistado, está falando de um poder de centralização.
Porque Nabucodonosor, ele exercia um poder central. Já o Império Medo-Persa, haviam vários líderes em várias cidades e nações, não havia um poder centralizado. Então, por isso que o texto ele vai dizer que o Império Medo-Persa era inferior do que o Império da Babilônia. Porque o que a história nos ensina é que o Império Medo-Persa foi um dos maiores impérios do mundo. Depois você assiste lá na Netflix, Ciro o Grande, está lá. Gente, é uma aula de história. Netflix, na Prime também tem. É tremendo, depois você assiste. Agora, algumas coisas aqui me chamam a atenção que a gente precisa estudar. Primeira coisa, irmãos, quando a gente fala sobre Ciro, Ciro ele era um líder pagão. Ele era um homem pagão. Ele foi um rei pagão. Agora, a Bíblia vai falar uma das maiores profecias que existe, que está envolvendo Ciro. Sabe por quê, irmãos? Ciro, ele foi profetizado 200 anos de conquistar a Babilônia. 150 anos antes de Ciro nascer, Deus já havia estabelecido uma profecia e colocado o nome de quem iria conquistar a Babilônia. Ele coloca Ciro. Você quer ver só? Abra comigo, Isaías, capítulo 44. Versículo 28. Isaías 44, versículo 28. Olha o texto. Eu digo a respeito de quem? Irmãos, 200 anos antes do Império Medo-Persa conquistar a Babilônia. Profeta Isaías, gente. Olha, não tinha profeta igual a ele não. O profeta Isaías, ele falava o fato e falava o nome. E não era profeta de revelar CPF não. Ele dava o fato e falava o nome. Não é aquele profeta que fala, tem alguém aqui com dor de cabeça. Como se Deus falasse quem tem dor de cabeça, mas não falasse o nome da pessoa que está com dor de cabeça. Vai dar problema hoje, hein? Meu Deus. Mas é o que? Isso aqui é profecia, irmãos. Eu digo a respeito de quem? Tinha nem nascido ainda. Isaías profetizou que o povo de Deus seria levado cativo para a Babilônia e ficaria 70 anos na Babilônia, e isso se cumpriu cabalmente de acordo com a profecia. Eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor. Pastor? Ué? E cumprirá tudo que me agrada. Ciro era pagão, não conhecia Deus, não adorava a Deus, mas Deus chama ele de pastor, sabe por quê? Porque ele estava a serviço de Deus, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer, ele estava a serviço do cumprimento do plano soberano de Deus. Então Deus está falando, ele é meu pastor, ele cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo seus alicerces serão lançados. Sabe o que o rei Ciro fez? Ele invade a Babilônia, conquista a Babilônia, mata o rei Belsazar, que já havia sucedido no trono, e a primeira coisa que ele faz é, ele liberta o povo de Deus, e o povo volta para Jerusalém. O povo sai do cativeiro, e a promessa, irmãos, se cumpre, a profecia se cumpre. 200 anos antes de tudo acontecer, Deus já estava anunciando o fim. Deus já estava anunciando o que iria acontecer, porque esse, irmãos, é o Deus que nós conhecemos. Ele sabe de todas as coisas, Ele conhece o futuro, porque foi Ele que planejou o futuro. Agora, o que eu vou te falar, o fato de Deus planejar o futuro, não torna Ele responsável pela maldade humana, pela maldade dos reis e das nações. Isso nos ensina, isso nos revela, que Deus tem poder para, mesmo diante da maldade humana, cumprir todos os seus propósitos, cumprir todos os seus desígnios. Não importa se o homem desvia,
não importa se o homem comete maldade, o propósito de Deus se cumpre na história, porque Ele é Senhor, Ele é soberano. Eu me lembro, meus irmãos, de José e Maria. José estava com Maria grávida, e o Herodes, naquele tempo, baixou um decreto de que todos os homens deveriam voltar para a sua cidade. José estava com Maria grávida em uma cidade, e ele deveria voltar para Belém, porque José era de Belém. Era uma viagem péssima, muito distante, e a viagem naquela época era através de animais. José então coloca Maria, sua esposa grávida, que deveria estar com 7, 8 meses, coloca ela em cima, provavelmente de um burrinho, e vai para Belém, para onde Jesus deveria nascer, porque havia uma profecia, irmãos, que Jesus deveria nascer em Belém. José poderia ter olhado para aquela situação e pensado, mas é muito injusto esse decreto. É muito pesado esse decreto do rei. Será que ele não pensa nos homens que estão com mulheres grávidas, perto de dar à luz? Ele poderia ter pensado assim, mas ele colocou sua mulher em cima do animal e foi para Belém. Quando ele chega em Belém, quem nasce? Jesus. Nasceu ali, porque havia uma profecia que Jesus deveria nascer naquele lugar. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Às vezes nós podemos padecer injustiça nas mãos dos homens, mas se você ama a Deus, se você crê em Deus, essa injustiça vai ser transformada em algo para o seu bem, vai cumprir o propósito de Deus na sua vida, porque quem governa sobre a sua história é o soberano Deus, não é a injustiça e a maldade dos homens. E é aqui, irmãos, que a nossa fé é provada. É diante das injustiças, das intempéries, das perseguições. É aqui que a nossa fé realmente prova o seu valor. É quando você, diante de uma situação contrária, você consegue confiar no Deus soberano e deixar com que Ele guie a sua história, guie a sua jornada. Eu tenho aprendido, irmãos, que as injustiças que eu sofro, que as perseguições, que as lutas, que as batalhas estão me conduzindo para o lugar exato onde eu tenho que estar, onde vai nascer o propósito de Deus na minha vida. Assim como José foi levado para Belém e ali nasceu Jesus, você e eu estamos sendo levados pelo Espírito Santo para Belém, onde o propósito de Deus vai nascer através de nós, vai se cumprir em nós. Alguém precisa confiar em Deus. Quantos creem nisso? Então, Ciro, ele entra na Babilônia, ele conquista a Babilônia, e fica muito claro para nós, irmãos, através dessa profecia, que Deus não improvisa destino. Vou repetir, Deus não improvisa destino. Antes mesmo de Ciro nascer, já havia sido estabelecido um papel histórico para ele. Você acha que Deus está improvisando o seu destino com você, irmão? Você acha que Deus está brincando de permitir com que problemas, circunstâncias te alcancem? Não, irmãos, Ele não improvisa o seu destino, Ele já estabeleceu o lugar que Ele quer que você chegue. O papel histórico de Ciro foi estabelecido antes dele nascer. E sabe o que eu lembro? Eu lembro de Jeremias. Abra comigo Jeremias capítulo 1. Quando estou ouvindo a voz do Senhor nessa manhã, diga amém. Jeremias capítulo 1. Hoje eu estou com vontade de pregar, viu, gente? Na tela. Jeremias capítulo 1, versículo 1. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Aqui deixa eu fazer um comentário rápido. Jeremias, ele era filho de um sacerdote, um homem chamado Ilquias. Ele nasceu em uma cidade sacerdotal chamada Anatote. Na cabeça de Jeremias, ele seria o quê? Um sacerdote, filho de sacerdote. Nasceu em uma terra sacerdotal, ele vai ser o quê? Sacerdote. Versículo 2. A palavra do Senhor veio a ele no 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon e rei de Judá.
Veio também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do 11º ano do reinado de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá. No 5º mês desse ano, os moradores de Jerusalém foram levados ao exílio. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. Deus aqui está anunciando a vocação profética de Jeremias. Para Ciro, foi anunciado o papel histórico. Para Jeremias, a vocação profética. Sabe por quê, irmãos? Deus não improvisa destino. Se você não buscar o Senhor para conhecer o destino que Ele tem para a sua vida, você vai ficar perdido na vida, porque Ele não vai improvisar com você. Ele não vai improvisar. Se tem uma coisa, irmãos, que eu tenho convicção e certeza, é que eu nasci para ser pastor. O resto eu não sei. Pastor, esposa e pai. O resto eu não sei. Mas eu tenho convicção da minha identidade. Eu nasci para isso. Eu nasci para viver isso. Eu nasci para pregar a palavra de Deus. Eu nasci para edificar a igreja. Eu nasci para abençoar pessoas. Eu nasci para isso, e você precisa descobrir o seu propósito. Porque Deus não está improvisando com você. Deus não está improvisando o seu destino. Agora deixa eu falar algo para você. Quando você descobre o seu propósito, você não descobre, você lembra. Você lembra, sabe por quê? Porque, olha o que o texto está falando. Antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe, antes de você ser formado, eu já te conhecia. Essa palavra, irmãos, conhecer, sempre que era empregado na Bíblia, está falando de uma relação íntima. Não é um conhecimento teórico, é um conhecimento prático. É uma palavra tão profunda, que expressa uma relação de intimidade tão profunda, que em alguns textos vai usar a palavra conhecer para descrever a relação sexual entre homem e mulher. E José conheceu pai de Zacarias? Não, pai de Zacarias. Zacarias, pai de João Batista, deu tilt. Mas Zacarias também tem pai. E Zacarias conheceu Isabel. E ela conheceu e ela concebeu e teve um filho. E Adão conheceu Eva e nasceu um filho. Essa palavra conhecer, esse verbo é tão poderoso, tão profundo, que é utilizado na Bíblia para descrever a relação mais de intimidade entre homem e mulher, que é a relação sexual. Não é um conhecimento teórico, distante, é um conhecimento prático. Aqui Deus está usando a mesma palavra. Jeremias, eu te conheci, ou seja, eu te conheço, Jeremias. Não é um conhecimento vago, teórico, a gente já tinha um relacionamento. Pastor, como isso acontecia? Não sei, irmão, é o que está escrito na Bíblia. É o que está escrito. Eu te conhecia antes. Isso aqui não é espiritismo, tá, irmãos? Isso aqui é o que está falando na palavra do Senhor. Antes do ventre materno, Deus já tinha conhecido Jeremias e colocado dentro de Jeremias o propósito dele. E nesse propósito, Jeremias, por mais que tivesse nascido em uma cidade sacerdotal, por mais que fosse filho de sacerdote, Deus não tinha designado ele para ser sacerdote, designou ele para ser profeta. Aí, a palavra do Senhor vem a Jeremias. E quando isso acontece conosco, irmãos, nós nos lembramos quem somos em Deus. Você não descobre o seu propósito, você lembra quem você é, quando você tem comunhão e intimidade com Deus. Por isso, quando você não tem comunhão e intimidade com o Senhor, você fica perdido na vida, porque você está vivendo fora do projeto que Deus tem para você, fora do destino que Deus estabeleceu. Então Deus, irmãos, Ele tem um propósito nas nossas vidas. E quando você busca o Senhor, você se lembra desse propósito. Todos os dias eu me lembro do propósito de Deus, eu me lembro da minha identidade. Mas a gente precisa, irmãos, estar buscando ao Senhor, no centro da vontade dEle. Disso não é assim, parou de orar, parou de vir para a igreja, parou de adorar o Senhor, daqui a pouco você começa a ficar confuso. Sim ou não?
quem eu sou, para onde eu vou, onde eu estou. Aí começa aquele monte de dúvida, né? O que será do meu amanhã? O que será do meu futuro? Será que o Senhor me quer para ser um tecladista? Será que o Senhor quer que eu seja um profeta, um pastor? Aí começa aquele monte de dúvida. Por quê? É a conexão com Deus que te faz lembrar todos os dias a sua identidade, quem você é. Então não saia da presença de Deus, não saia debaixo da sombra do Onipotente, porque é aí que você se lembra todos os dias quem você é e você vai cumprir o propósito de Deus. Aleluia! Então observe, o papel histórico de Ciro foi anunciado mesmo antes dele nascer, 150 anos antes dele nascer. Agora, a conquista da Babilônia tem uma aplicação prática também muito interessante. Coloca a imagem de novo, Gui, a estátua. Ciro, representando ali os medo-persas, os peitoril e os dois braços. Nabucodonosor, a cabeça de ouro. Ciro conquistou a cabeça de ouro, conquistou Nabucodonosor. E sabe como que isso aconteceu? Isaías capítulo 44, versículo 27. Isaías capítulo 44, versículo 27. Falando sobre esse episódio da conquista dos medo-persas de Ciro a Babilônia. Digo, a profundeza do mar seque, e eu secarei os seus rios. Ouça, a cidade da Babilônia era intransponível. Intransponível. Os muros fortificados, historiadores vão dizer que esses muros chegavam a 30 metros de altura, o que para a época era algo inimaginável, inédito. Muros poderosos. E o império medo-persa, por mais que fosse um grande império, jamais poderia transpor essas muralhas. Então, Ciro teve uma ideia. O rio Eufrates passava por dentro da cidade da Babilônia. Era assim, tinha um muro, e parte dos portões que ficavam no muro estava submerso, e o rio entrava na cidade. Era um rio com muita força, com muita violência. Era impossível um homem adentrar pelos rios na Babilônia, ele morreria. Coloca a imagem, Gui, por favor. Cadê a imagem, Gui? Aí, ó. Essa era a Babilônia, e o rio Eufrates adentrava na cidade. O que o rei Ciro fez? Ele teve uma ideia. Já que eu não posso entrar pelos muros, o que eu vou fazer? Eu vou desviar o curso do rio. Juntamente com os seus soldados, Ciro desvia o curso do rio, cria um lago artificial gigantesco. O rio Eufrates, ele começa a correr para esse lago artificial. O que aconteceu? As águas do rio baixaram. As águas que passavam por esse portão baixou muito, ao ponto do Império Medo-Persa, os seus soldados entrarem com água na cintura. Multidão de pessoas, um exército grandioso foi entrando na Babilônia. E se cumpre mais uma profecia de Isaías: eu farei secar os rios. E Deus secou os rios, irmãos. Ciro, ele entra juntamente com o Império Medo-Persa na Babilônia, conquista a Babilônia e liberta o povo do cativeiro. Porque é assim que Deus faz, irmãos. Ele é soberano sobre todas as circunstâncias. Ele é soberano na história. Sabe o que eu aprendo com isso, irmãos? Não basta ter muros fortes. O rio de Deus não pode parar de fluir na nossa vida. Você sabe o que o rio representava para a Babilônia? O rio Eufrates representava a vida, porque era através das águas desse rio que eles bebiam, eles consumiam essa água.
Eles usavam essa água para plantação. O rio Eufrates para os babilônicos era vida. Fazendo aplicação para os nossos dias, o rio de Deus, irmãos, para nós é vida, nos alimenta, nos deixa saciado e nos fortalece. Não basta ter muros fortificados, estar em uma boa igreja, isso é estrutura. Ter condições de exercer nosso ministério, isso é estrutura. Não basta a sua casa ter muros fortes, o rio de Deus tem que fluir na sua vida. Sabe o que o diabo faz muitas vezes? Aqui eu estou fazendo uma analogia, uma aplicação. Entenda que o Espírito Santo está me ensinando no nosso coração. Muitas vezes o inimigo ele desvia o curso do rio. O rio começa a fluir para outra direção. E aí as águas do rio, do nosso leito, começam a diminuir, a baixar. E daqui a pouco os inimigos estão entrando pelos portões da nossa vida. E nos impondo derrotas amargas, nos impondo derrotas tristes. Irmãos, o rio de Deus, a nossa vida tem que estar sempre fluindo, e tem que estar na capacidade máxima. A gente precisa orar, buscar o Senhor, jejuar, glorificar a Deus, adorar. Os rios do Senhor tem que estar fluindo para dentro da nossa casa, da nossa família, porque é isso realmente que nos protege do mal. É isso que nos protege. Não basta ter muros, estrutura. O rio de Deus tem que estar fluindo. E foi assim, irmãos, que Ciro, ele derrotou a Babilônia. Agora observe, na noite que Ciro conquistou a Babilônia, o que o rei Belsazzar estava fazendo? Belsazzar já tinha sucedido o trono de Nabucodonosor. Era um dos filhos de Nabucodonosor, na linhagem sucessória. Belsazzar, ele estava dando uma festa para mais de 1000 pessoas. Vamos ler? Daniel, capítulo 5, versículo 1. Quem está ouvindo a voz do Senhor, diga amém. Glória a Deus. Daniel, capítulo 5, versículo 1. O rei Belsazzar deu um grande banquete a 1000 homens importantes do seu reino, e bebeu vinho na presença deles. Enquanto Belsazzar bebia e apreciava o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, o seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém, para que ele, os homens importantes do reino, e as mulheres e concubinas do rei, os usassem para beber vinho. Então trouxeram os utensílios de ouro que haviam sido tirados do templo da casa de Deus em Jerusalém, e beberam neles o rei, os homens importantes do reino e as mulheres e concubinas do rei. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra. Então ouça, Belsazzar estava dando uma grande festa, um grande banquete, 1000 homens, festa, algazarra. E o rei fez uma coisa, ele pediu para trazer os utensílios de ouro e de prata da casa de Deus, do templo. Vocês se lembram na primeira mensagem, que eu falei que uma das preocupações de Daniel era com os utensílios da casa do Senhor? Quando Daniel começa a descrever a sua história, ele não coloca a sua história na frente de duas coisas. Primeiro, a soberania de Deus. Segundo, a preocupação com os utensílios da casa de Deus. Ele exaltou a soberania de Deus, dizendo que foi Deus que havia entregado o povo na mão da Babilônia. Não foi a Babilônia que conquistou o povo de Deus, foi Deus que entregou, porque o povo estava em pecado. Então ele está exaltando a soberania de Deus. E em segundo lugar, ele demonstra preocupação com os utensílios da casa de Deus que haviam sido levados para a Babilônia. O que esses utensílios representam? As coisas de Deus, a obra de Deus. Esses utensílios representam o seu ministério, o meu ministério, o seu chamado, o meu chamado.
tudo aquilo que nós fazemos para Deus, as coisas de Deus. Agora, Nabucodonosor, ele pega esses utensílios e ele deixa guardado. Ele não usa indevidamente, mas Beltsazar, no meio da festa, do banquete, ele fala, traz os utensílios da casa do Senhor. Ele começa a beber vinho nas taças de ouro, de prata. Sabe o que ele estava fazendo? Ele estava profanando a Deus. Ele estava dizendo, por que eu vou manter seguro? Por que eu vou tratar como algo consagrado as coisas de um Deus que o meu Deus conquistou? Se o meu Deus, os meus deuses da Babilônia me deram vitória sobre o Deus de Judá, por que eu tenho que tratar ele com respeito, com dignidade? Então ele pega as coisas de Deus, os utensílios de Deus e começa a profanar. Ele coloca vinho, começa a adorar falsos deuses, começa a exercer a sua idolatria. E olha o que a palavra de Deus vai dizer. Versículo 6. No mesmo instante, apareceram os dedos de mão humana, que começaram a escrever na parede caiada do palácio real, no lugar iluminado pelo candelabro, e o rei via os dedos que estavam escrevendo. Então o semblante do rei empalideceu, e os seus pensamentos o deixaram perturbado, as suas pernas bambearam, agora, né? E os seus joelhos batiam um no outro. O rei ordenou em voz alta que fossem chamados os encantadores, os caldeus, os feiticeiros. O rei disse aos sábios da Babilônia, aquele que leu o que está escrito na parede, e me declarar a sua interpretação, será vestido de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço, e será o terceiro homem mais importante do meu reino. Então, entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar ao rei a sua interpretação. A história se repete, irmãos. A mesma coisa que aconteceu com o pai de Beltsazar, o rei Nabucodonosor, aconteceu com ele. A história se repetiu de maneira integral. Só que o rei Beltsazar não aprendeu com a história. Mais uma vez, chama os magos, os encantadores, os caldeus, chama a elite espiritual do meu reino, e Daniel ficou de fora. E aí, mais uma vez, essa elite dita espiritual não conseguiu interpretar o que esse dedo, que representava uma mão humana, que ele escreveu, não conseguiu interpretar. Versículo 9, então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o que estava escrito na parede, nem revelar a sua interpretação. Com isso, o rei Beltsazar ficou muito perturbado, e o seu semblante se tornou cada vez mais pálido. Os homens importantes do reino estavam perplexos. A rainha mãe, que tinha ouvido os gritos do rei e dos homens importantes do reino, entrou na sala do banquete e disse, que o rei viva eternamente. Não deixe que os seus pensamentos o perturbem, nem fique assim tão pálido. Aqui no seu reino, tem um homem que tem o espírito dos santos deuses. Nos dias do seu pai se achou nele luz, inteligência, sabedoria, como a sabedoria dos deuses. O seu pai, o rei Nabucodonosor, sim, o seu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos encantadores, dos caldeus e dos feiticeiros. Porque nesse Daniel, a quem o rei tinha dado o nome de Beltesazar, se acharam um espírito de excelência, conhecimento e inteligência, interpretação de sonhos, declaração de enigmas e solução de casos difíceis. Portanto, chame Daniel e ele dará a interpretação. Versículo 13, então Daniel foi levado à presença do rei. O rei falou com Daniel e lhe perguntou, você é aquele Daniel dos exilados de Judá, que o rei meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a seu respeito que o espírito dos deuses está em você, e que você se acha, e que em você se acham luz, inteligência e excelente sabedoria. Acabaram de ser trazidos à minha presença os sábios, os encantadores, para lerem o que está escrito na parede e me derem a sua interpretação. Mas eles não puderam dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer que você é capaz de dar interpretações e solucionar casos difíceis. Versículo 17. Então, Daniel respondeu e disse na presença do rei,
O Senhor pode ficar com os seus presentes e dar suas recompensas a outra pessoa. No entanto, eu vou ler para o rei o que está escrito na parede e lhe darei a interpretação. Irmãos, dá sua atenção agora que a gente está finalizando essa mensagem. O rei Nabucodonosor estava no palácio, em Babilônia, festa, começou a profanar as coisas do Senhor. Um dedo, como uma mão de homem, começou a escrever na parede. Todos viram, não foi só o rei, todos viram. Ficaram atônitos, assustados. A perna do rei começou a tremer, a bambear. Medo se apoderou de Belsazar. Mandou chamar os magos e cantadores, ninguém discerniu o que estava escrito. Daniel vem, e ele vai dar a revelação do que está escrito. Observe, versículo 11. O rei, ó Deus Altíssimo, ó rei, Deus, o Deus Altíssimo, deu o reino a Nabucodonosor seu pai, bem como grandeza, glória e majestade. Por causa da grandeza que lhe deu, pessoas de todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. Matava a quem queria e a quem queria deixava com vida. Exaltava uns e humilhava outros. Mas quando o coração dele se elevou e o seu espírito se tornou orgulhoso e arrogante, foi derrubado do seu trono real e perdeu toda a sua glória. Aí ele continua dizendo, versículo 24, é por isso, versículo 22, versículo 22, e o Senhor, rei Belsazar, que é filho de Nabucodonosor, não humilhou o seu coração, mesmo sabendo de tudo isso. Pelo contrário, se levantou contra o Senhor do céu, mandando trazer os utensílios do templo dele, para que o Senhor, rei, as suas mulheres e concubinas, juntamente com os homens importantes do reino, bebessem vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem de nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, em cuja mão estava a sua vida e todos os seus caminhos. É por isso que ele enviou aquela mão, que escreveu na parede. E o que está escrito é isso. Agora Daniel vai falar o que estava escrito na parede. Mené, Mené, Tekel e Parsim. É isso que estava escrito, irmãos. E Daniel começa a falar, no versículo 26, da interpretação. Essa é a interpretação daquilo. Mené significa, Deus contou os dias do seu reinado, ó rei, e pôs um fim nele. Tekel, você foi pesado na balança e achado em falta. Pérez, o seu reino foi dividido, entregue aos medos e aos persas. Nessa hora, irmãos, os medos persas invadiram a Babilônia. O rei Ciro matou Belsazar, e ali houve uma grande conquista. Irmãos, ouça que o Senhor deseja falar no nosso coração. Nós não podemos tratar as coisas de Deus de qualquer maneira. Esses utensílios que foram profanados representam a obra de Deus, representam o seu ministério. Ouça, nós não podemos exercer o nosso ministério com vaidade, isso é profanar as coisas de Deus. A música cristã não é para show, não é para espetáculo, é para engrandecer o nome do Senhor. A obra de Deus não pode ser feita de qualquer maneira, com desleixo, de qualquer forma. É isso que esses utensílios representam, e que foi profanado. E Deus anunciou para Belsazar, hoje eu estou tirando de você o seu reino vai passar. Caiu, e assim Ciro entra, cumpre a profecia de Isaías, conquista a Babilônia, liberta o povo de Deus, o povo volta para Jerusalém, e assim se cumpre a palavra do Senhor. Eu quero terminar essa mensagem, irmãos, dizendo o seguinte: que dedos são esses que foram escritos, que escreveram na parede essa frase? Mené, Mené, Tekel, Parsim. Que dedos são esses? Esse dedo, irmão, é o dedo de Deus. Deus
materializou as mãos dele e seus dedos escrevendo na parede, estabelecendo juízo, dizendo: seu reino passou, Belsazar. Esses são os dedos, irmãos, de Êxodo capítulo 8, versículo 19. Abra comigo. Êxodo 8, 19. Que dedos são esses que escreveram na parede? Então os magos disseram a Faraó: isso é o dedo de Deus. Porém o coração de Faraó se endureceu, não os ouviu, como o Senhor tinha dito. Foram o mesmo dedo, irmãos, que libertou o povo de Deus do cativeiro no Egito. É o mesmo dedo. Alguns interpretaram corretamente. Essas pragas que foram enviadas para o Egito, essas pragas que foram enviadas a nós, é o dedo de Deus. Foram os dedos, irmãos, utilizados para libertar o povo. Êxodo 31, 18. Que dedos são esses? Êxodo 31, 18. Quando o Senhor acabou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu a ele as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo quê? Pelo dedo de Deus. Sabe que dedo era esse? Era o dedo do Senhor que havia escrito as tábuas da aliança. Que dedos são esses? Lucas capítulo 11, versículo 20. Lucas capítulo 11, versículo 20. Se porém, Jesus falando, eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Que dedo é esse, irmãos? Esse é o dedo de Deus. O dedo de Deus que havia anunciado o juízo sobre a Babilônia. Agora ouça o que eu vou dizer para a igreja nessa manhã. O dedo de Deus já anunciou o juízo sobre a humanidade. A palavra do Senhor declara que esse mundo está entesourado para o inferno. O reino de Deus se manifestará e permanecerá para todo sempre, mas as estruturas humanas serão abaladas. O dedo de Deus já estabeleceu a sua sentença. Agora o dedo de Deus também disse que todo aquele que o ama, todo aquele que o adora, permanecerá juntamente com esse reino. Esse é o dedo de Deus, irmãos, que escreve a história. Esse é o dedo de Deus que escreve a minha e a sua história. Esse é o dedo, essa é a mão poderosa de Deus, a qual nós estamos seguros, a qual nós estamos presos, a qual nós estamos alicerçados. É o dedo do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, que não improvisa o destino humano, que não brinca com circunstâncias contrárias. É o Deus que cumpre o seu plano, que governa sobre a humanidade, que governa sobre a tua casa, sobre a sua igreja. Esse é o dedo, as mãos de Deus. Aleluia. Esse é o dedo de Deus que escreveu a sua história. Esse é o dedo de Deus que escreveu cada dia seu. Porque a palavra do Senhor diz em Salmos que todos os seus dias estão escritos e determinados. Não por mãos humanas, mas pelo dedo de Deus, pela mão de Deus, que conhece a sua vida antes mesmo de você nascer. Foi esse Deus, irmãos, que escreveu a sua vida, a sua história. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus escreveu juízo, mas Ele também escreveu salvação. Porque Jesus, irmãos, foi enviado à terra para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus não será condenado, será salvo. É isso que declara os dedos de Deus nessa manhã para nós.